Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Que Jesus nos abençoe. Que o Mestre amado, nosso professor, aquele ser que está sempre envolvido com os nossos problemas, com as nossas vitórias, com as nossas quedas, com a nossa caminhada. Ele está sempre lá, sempre nos dando a mão, nos oferecendo ajuda e principalmente relembrando todo o exemplo que ele nos proporcionou há 2000 anos, quando aqui ele nasceu conosco. Que esse mestre esteja em nossos corações, em nossos lares, e hoje, começando essa live, a gente já faz esse pedido especial para que Jesus encaminhe as nossas casas, os bons espíritos, né? Aquelas energias maravilhosas para proteger a nossa família, o nosso lar, a nossa vizinhança, um pouquinho da nossa vida. Espero que todos estejam muito bem. Começando a nossa live, a primeira live de 2023. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está conosco aqui. Albertinho, como é que você está, meu amigo? Grande abraço para você, boa noite. Maria Terezinha, boa noite. Marisa, minha irmã, boa noite. Maria Inês Mota, boa noite. A Nancy está sempre com a gente, boa noite, Nancy. Silvia, minha amiga Silvia, como é que você está? Boa noite. Maria Inês, muito boa noite, muito boa noite. Maria Inês já tinha falado, né? Voltou aqui a falar. Boa noite em dobro para você, então, Maria Inês. E outras pessoas já estão chegando, já estou vendo que o número de espectadores está subindo. Daqui a pouco elas vão mandando mensagens para a gente. E se vocês tiverem dúvidas, também, por favor, é o momento de perguntar, porque aqui não é um monólogo, né? Por mais que a gente tenha uma certa dificuldade, tem que escrever e tal, mas qualquer dúvida, manda pra gente aí nos comentários. E se você estiver assistindo no YouTube, não for ao vivo, pode escrever aí, que eu de vez em quando dou uma olhada lá e se eu souber eu respondo, tá bom? Tereza, tudo bom, Tereza? Espero que o seu ano novo tenha sido muito bom em família. Que Jesus abençoe a sua família também, tá bom? Super beijo para você. E hoje vamos chegar ao final desta parte inicial, onde Emmanuel nos fala sobre os exilados de Capela. Então hoje será o último grupo, né? O primeiro, lembrando em ordem, que aparece no livro, nós falamos sobre os egípcios, e recordando também que os egípcios não foram os primeiros a chegar. No capítulo seguinte ele fala que os primeiros a chegar foram os arianos, né? Que aí os arianos se dividem em dois grupos, aqueles que ficam às margens dos rios ali na Índia, que é a sociedade hindu. Eles foram os mais resignados, e teve o grupo dos arianos, que eram os desarvorados, aqueles que estavam bem revoltados e que partiram para a Europa, para o resto do mundo, que ele chama de indo-europeus. E a gente até citou um pouquinho sobre a estrutura dos idiomas, né? Falamos sobre a família indo-europeia e vimos que muito se iniciou ali no sânscrito, e que o sânscrito seria um idioma parecido com que esses grupos falavam nesse planeta que gira em torno da estrela Capela. Tá? Então, para quem está caindo de paraquedas, nós vamos hoje falar sobre o capítulo 7, sobre a família de Israel, né? Falar um pouquinho sobre os judeus, que também foram exilados lá de Capela, e é o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, Espírito Emmanuel, em 1938. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui para ver se tem mais alguma coisa. Sérgio, meu amigo, tudo bom? Grande abraço. Patrícia, como é que você tá, Patrícia? Beijo na sua família também. Eu acho que podemos iniciar.
E o que hoje eu preparei para a gente? Eu preparei assim um bate-papo de uns 20 minutos antes da gente começar a leitura do livro, justamente para a gente ter uma noção um pouquinho, mesmo que seja superficial, da história desse povo, né? Começa sendo chamado de hebreus, depois passam para ser chamado sobre israelitas, e hoje nós conhecemos como judeus. Então a gente vai parar uns 20 minutinhos, mostrar umas imagenzinhas dos mapas, só para a gente ter uma noção histórica, e aí depois a gente começa a ler o livro, que a gente vai ter muito mais base para compreender, né, o texto de Emmanuel. Facilita a nossa compreensão. Pode ser assim? Então vamos lá. Nossa história começa com esse mapinha aqui. E essa cor rosa é onde é a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Tá? E 5, 6 mil anos atrás, um grupo civilizacional iniciou aí uma trajetória. Né? Então, por exemplo, a nossa escrita começa na Mesopotâmia, na Suméria, no sul da Mesopotâmia, né? A escrita cuneiforme, as primeiras leis escritas também, o Código de Hammurabi. Então, o berço da sociedade, principalmente ocidental, inicia nessa região. E, para a gente, o nosso capítulo, hoje também é necessário a gente falar um pouquinho sobre essa região. Por quê? Porque um dos patriarcas do judaísmo, Abraão, ele era de uma cidadezinha aqui no sul da Mesopotâmia, né, chamada Ur, depois conhecida como Ur dos Caldeus. Era uma cidade que tinha 20 mil deuses, né, eles eram idólatras, era tudo que o judaísmo não suporta. Né? Mas não existia judaísmo ainda e todos eles viviam nessa regra do politeísmo. E Abraão, de alguma forma, recebeu uma mensagem que a Bíblia diz que foi Deus diretamente. Emmanuel fala que Deus não faz isso, né? Ele manda lá os seus emissários. Né? No caso, deve ter sido alguém muito importante, uma hierarquia espiritual, e falou para Abraão reunir o povo dele, dessa cidadezinha, e ir embora, ir para a chamada Terra Prometida, para Canaã. A gente já ouviu muito falar dessa Terra Prometida, né? Porque Moisés passa mais ou menos por essa situação também. Mas isso se inicia 4 mil anos atrás com Abraão. Abraão então sai da região da cidade de Ur, ali do sul da Mesopotâmia, e segue para a Terra Prometida, onde hoje é ali o Estado de Israel, a Palestina. Tá? Dá aquela olhadinha aqui. Vália, boa noite. Tudo bom? Denise, boa noite. E quando Abraão chega lá, eu vou encurtar bastante a história, até não vou contar as fofocas da vida de Abraão, porque Abraão tinha uma esposa, depois ele teve um filho com uma escrava. Essas fofocas a gente vai deixar para lá. Mas, praticamente, Abraão teve 2 filhos muito importantes. Um foi Ismael, e Ismael vai dar a linha do povo árabe. E o outro, Isaac. Isaac vai dar a linha do povo judeu. Teve esses 2 filhos mais importantes, e a gente chama isso da linha semítica. Então, lembrando que os nazistas eram antissemitas, por quê? Porque eles perseguiam os judeus, e os judeus são dessa linha semítica, os árabes também são. Só para a gente ter essa noção que esses 2 grupos são semitas. Tá? Existem outros, mas os mais assim populosos, mais famosos para a gente são esses 2. E Sem era um dos filhos de Noé, e esse Sem ele vai para essa região, por isso que aí a gente chama de essa linhagem semítica, porque vem de um dos filhos de Noé. Teve um outro filho, Jafé, que vai dar origem aos indo-europeus e ali no Vale do Indo, que seriam os indianos também, e o outro chamado Cã, que vai dar origem ali ao pessoal da África. Tá? Então a Bíblia ela retrata bem essa história que a gente está falando aqui, dessa expulsão do pessoal de Capela. Por isso que Emmanuel chama, né,
das raças adâmicas, tá? Porque tem muito a ver com essa fase inicial de Gênese da Bíblia. Tá bom? Então, nosso querido Abraão tem 2 filhos. O que vai ser mais importante hoje para a gente vai ser Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó, que vai ser importante para a gente também aqui. Depois Jacó muda de nome, muda para Israel. Tem lá uma confusão, que ele briga com um anjo e acaba, a partir desse momento, sendo chamado de Israel. Por isso que depois eles foram conhecidos, mais do que hebreus, como israelitas, que são dessa origem de Israel, que seria o segundo nome, né, ou o apelido de Jacó. Então, quando a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó, são os patriarcas do judaísmo. Jacó teve muitos filhos e os 12 homens deram origem às 12 tribos de Israel. Vocês já devem ter ouvido falar, né? E daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre essas 12 tribos de Israel. Então, vamos pegar Jacó. Como eu disse, Jacó é importante para a gente, com esses 12 filhos. Jacó teve um filho todo queridinho. E o grande problema histórico é José, que era esse queridinho, não era o primogênito. Então, o fato dele não ser o primogênito, ele não poderia ser o filho especial. Que a regra é muito clara nessas sociedades antigas. O primogênito era o filho especial. E no caso era José. Então os irmãos ficaram com muitos ciúmes e acabaram vendendo ele como escravo. E José foi parar lá no Egito. Foi levado, acabou chegando no Egito. Chegando no Egito, José mostrou todo o potencial intelectual dele, toda a inteligência emocional, toda a mediunidade dele. José era um gênio. Por isso que ele fora dado, né? Porque realmente ele devia causar uma inveja muito grande nos outros irmãos. O faraó percebeu logo que José era um ser diferenciado e trouxe José para perto dele. E houve um momento crucial onde o faraó teve um sonho e José interpretou esse sonho e salvou a vida, não apenas do faraó, mas de todo o povo egípcio. O faraó teve um sonho que tinha 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e José interpretou, olha, vão ter 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita dificuldade. Então a gente vai guardar todos os nossos grãos, vamos economizar nesses períodos, nesses 7 anos de fartura, para justamente no período de dificuldade a gente ter o que comer, tal. E aconteceu exatamente isso. O mundo inteiro conhecido naquela região passou por uma fome terrível, uma seca enorme, menos os egípcios que conseguiram, utilizando essa interpretação de José, passar com uma certa tranquilidade. A fama de José ficou muito grande. O faraó colocou ele como um vizir, né? Seria um primeiro-ministro, aquele segundo homem na hierarquia. O faraó primeiro, ele seria o segundo homem. A família de José, lá na Terra Prometida, soube disso. Eles estavam com muitas dificuldades. Todo mundo... Isso, médium. Exatamente. Exatamente, Albertinho. Era um médium brilhante também. E aí a família toda dele acabou indo embora dessa Terra Prometida e indo para o Egito, onde eles foram extremamente bem recebidos, né? Tinham um status, né, de um povo quase de igual para igual com o povo egípcio. O problema é que José morreu, o faraó morreu, o tempo foi passando e as pessoas foram esquecendo desse passado. E os judeus, na verdade, nesse momento eles eram conhecidos como hebreus, os hebreus não eram egípcios e acabaram sendo escravizados. E aí surge, 1000 anos antes de Jesus, uma outra figura importantíssima para os hebreus, que chama-se Moisés. Moisés, a gente conhece a história, né? Moisés é muito próximo da gente, a gente já viu diversos filmes, novela, está lá na Bíblia, muito, muito viva, né, em nossas lembranças. Moisés, ele reúne esse povo e consegue fugir do Egito e retornar para a Terra Prometida, passando 40 anos no deserto, né, educando aquele povo que era idólatra, que havia esquecido que existia um Deus apenas, e ele refaz esse caminho
faz esse caminho de volta, aquele que Abraão semeou alguns séculos antes, e Moisés refaz todos esses ensinamentos. Tá? Quando Moisés chega na Terra Prometida, ele retorna. Existem muitas guerras para reconquistarem aquele território, não é uma coisa tranquila, chegou, estava tudo vazio, lindo, não. Né? Foi algo bélico mesmo, pesado. E os grupos, o grupo de hebreus, eles se dividiram em 12 territórios, conhecido como as 12 tribos de Israel, que provavelmente está aqui, né? Isso aí seriam as 12 tribos. Cada família ficou com um pedaço. Lembrando que era muita gente, né? Então eles conseguiram ocupar essas 12 tribos e o tempo foi passando, eles crescendo cada vez mais, o número de habitantes, e eles popularam toda essa região. Ok? Então nós temos aí as 12 tribos de Israel. Só que a gente sabe como é que é a família, né? Claro que eles começaram a brigar entre eles. Não foi um assentamento pacífico. Brigaram muito. E acabaram eles criando lá a figura dos juízes para intermediar essas batalhas, essas confusões que iam surgindo. Então, quando a gente abre a Bíblia, tem um período dos juízes, né? Acabou que não deu muito certo e começou o período dos reis, que aí, em sequência, na Bíblia, nós temos os reis também. O rei, um dos mais famosos, o rei Davi, o filho de Davi, Salomão. E Salomão, a partir de Salomão, que inicia a construção, né, e o término do templo de Jerusalém, templo belíssimo, onde ali era a região onde Deus se comunicava com todo o povo dos hebreus. Acabou que Salomão morreu e houve lá uma tentativa de golpe. A região ao norte ficou conhecida como Reino de Israel e a região ao sul como Reino de Judá. O Reino de Israel com a capital em Samaria e o de Judá com a capital em Jerusalém. Então aí a gente já começa a entender as confusões que existiam entre os judeus e os samaritanos, porque eram reinos diferentes. Tá? Eles não se toleravam. Somente os judeus que não suportavam os samaritanos, que é onde tem essa região toda em azul aqui. Os judeus ficavam na região em amarelo, aqui ao sul. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tá tudo bem. Socorro, boa noite, tudo bom? Mando um grande beijo pro seu Carlos. Nancy, boa noite. Nancy já tinha falado, né, Nancy? Família nem sempre são amigos, né? Exatamente. Mas a gente precisa investir nesse contato, que sabemos que família é a célula da sociedade e é assim que nós vamos conseguir evoluir como povo. Então, nós temos essas duas regiões aqui bem separadinhas. O tempo foi passando. Chegou o momento que os assírios invadiram o norte e conquistaram o norte, né, escravizaram os samaritanos, e os babilônicos conquistaram o sul e escravizaram os judeus. E aí piora a situação desses dois povos. Por quê? Porque os samaritanos, eles se misturaram com os assírios. Misturaram cultura, tiveram filhos. Foi aquela festa que a gente está acostumado a ver quando existem alguns domínios desses, né? O povo vai dominado, ele vai, se rendeu, e acabou que eles não tiveram nenhum problema com o povo dominador. Já os judeus, eles tinham horror a essas misturas, porque eles se achavam o povo escolhido, a raça pura, contato direto com Deus, e se eles se misturassem, eles iriam perder essa propriedade natural deles de pureza, de limpeza.
Então os babilônicos, eles passaram 70 anos na Babilônia, chamado cativeiro da Babilônia, e não se misturaram. Quando os dois povos foram libertos, né, que os persas invadiram os assírios e os babilônicos, e todos foram libertos, eles retornam para suas regiões de origem e com muito mais ódio entre eles. Por quê? Porque os judeus viram que os samaritanos eles se renderam à impureza. Faziam orações que não eram no templo, cultuavam outros deuses. Eles ficaram realmente com nojo daquele povo do norte. E aí, quando a gente vai ver histórias do Novo Testamento, a gente consegue compreender agora por que dessa briga toda. Ok? Os babilônicos, isso é importante para a gente, quando tomaram a região do sul, eles destruíram o templo, né? Que eu falei que um dos reis, o rei Salomão, havia construído. Destruíram o templo. E aí, quando eles retornam, os judeus, eles reconstroem. E aí só Herodes, aí já estamos chegando bem próximo de Jesus, tá? Herodes vai reconstruir, vai finalizar essa construção, né? Vai remodelar, e aí vai ficar um templo belíssimo, lindíssimo, novamente. Nesse período de Herodes, já temos um povo que é muito famoso para a gente, que são os romanos, que entram e tomam tudo, né? Na verdade, se eu não me engano, foi o pai de Herodes, o pai ou o avô. Eles chamaram o Império Romano para ajudar numa confusão que estava tendo lá. O Império Romano, quando entrou, resolveu o problema, falou assim, ok, agora a gente não vai sair mais. E aí eles transformaram esse reino de Israel e o reino de Judá, o que nós estamos vendo aqui na tela, num reino só de Israel como um todo, e ele sendo um reino cliente, servia para Roma, Roma seria superior a eles, eles tinham que pagar os impostos para Roma, mas a família de Herodes tinha autonomia para fazer o que quisesse na região. Perfeito? Herodes era odiado pelos judeus, porque Herodes não tinha uma linhagem pura, ele na verdade não era um hebreu, ele era um idumeu. Mas aí já é uma outra história. Só pode saber que os judeus odiavam Herodes. Jesus aparece, a gente sabe da história, Jesus é crucificado, lembrando que Jesus era judeu, então temos que ter sempre muito respeito aos nossos queridos irmãos judeus, né? Nós seguimos um judeu. Jesus aparece, Jesus é crucificado. O Império Romano sempre de olho nas confusões que aconteciam ali, porque era um barril de pólvora esse reino de Israel aí. Até que temos um imperador chamado Vespasiano, que intervém de maneira muito forte. Aí já estamos falando do ano 60 depois de Cristo, numa confusão, numa revolta, e destrói novamente o Templo de Jerusalém. E no ano 132, aí acontece o grande finale dessa Idade Antiga, que o imperador Adriano, com mais uma confusão que surgiu nesse barril de pólvora, ele entra com as suas legiões e mata 580 mil judeus. Grande genocídio. 580 mil judeus. Transforma o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina e transforma o nome desse reino de Israel para Filistina, a terra dos filisteus. Os filisteus nem existiam mais nessa época, mas como Adriano queria humilhar os judeus, botou lá terra dos filisteus, e aí filisteu era com PH, acabou que eles não falavam, achavam que PH era P e não era F, né? Porque Filistina, a gente sabe que é com F, né? A terra dos filisteus. E aí hoje a gente chama de Palestina exatamente por isso. Então Palestina surge só no ano 132. E nesse momento a gente começa a entender por que os judeus não tinham um território. Porque eles foram expulsos, mortos e expulsos, nesse ano de 132. E a partir daí, eles se espalharam pelo mundo para sobreviver. Ok?
Só em 1948 que a ONU retorna para eles o Estado de Israel, formalmente, né? Na verdade, no início do século passado, com o sionismo, eles começam a comprar as terras aí nessa região da Palestina. E em 1948, com o aval de Oswaldo Aranha, brasileiro da ONU, eles vão e recebem esse Estado de Israel. E a gente sabe que até hoje o Estado de Israel, com a Palestina, também é um barril de pólvora, né? Então, eu acho que a gente já pode iniciar a leitura do livro em cima dessa nossa introduçãozinha. Vamos iniciar então, pessoal? Eu acho que já estamos prontos, né? O povo de Israel. Dos espíritos degradados na terra, foram os hebreus, que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era sua certeza na existência de Deus, muito grande também era seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade e da vida. Então, eles tinham uma fé enorme, um conhecimento do monoteísmo, mas eram muito orgulhosos também. Assim como todos nós somos, né? E muito provavelmente por isso que eles acabaram sendo degradados de capela e vindo para cá, por conta desse orgulho exacerbado. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições do trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Né? Emmanuel tem, claro, tem muito cuidado em falar sobre esse grupo, né? Porque somos todos irmãos, todos muito parecidos também. Por mais que a gente esteja lendo de maneira distante aqui, a gente vai pensar, nós achamos que somos exclusivistas, né? O espírita de alguma forma a gente acha que temos algumas características, né, superiores, somos orgulhosos. Então a gente tem que ter muito cuidado, justamente para achar, tá falando mal desse grupo. Não, não. Olhando por cima, vendo assim as dificuldades inerentes à criação, aos seres humanos. Ok? E aí vamos falar sobre Moisés. As lendas da Torre de Babel. Falar rapidinho sobre a Torre de Babel, tá? Não sei se vocês já leram na Bíblia, a Torre de Babel era uma torre que os seres humanos queriam construir para chegar até Deus. E houve um castigo divino, onde todos os trabalhadores dessa torre falavam um idioma diferente e eles não conseguiam se entender. Ficou algo totalmente incompreensível, eles não eram compreendidos. Então o que Emmanuel está falando aqui? Que essa lenda da Torre de Babel representa um mito nas páginas antigas, não representa um mito nas páginas antigas do Velho Testamento. Porque esse exílio na Terra, esse expurgo que os judeus vieram aqui para a Terra, não pesou tanto as outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados no mundo que não os compreendia. Então essa incompreensão do mundo em relação aos judeus, eles traduziram através dessa história da Torre de Babel. É como se eles falassem as coisas, tentassem se comunicar com os povos, tentassem mostrar o Deus único, as verdades que eles já conheciam, e o povo daqui não entendia nada disso. Então surge essa história da Torre de Babel, que representa, né, essa incompreensão que eles receberam aqui na Terra. Sem procurarmos os seus antepassados, como ele falou isso, sem procurarmos os antepassados de Moisés, eu já dei uma antecipaçãozinha para a gente compreender, já que a gente tem tempo para debater. Então eu falei sobre Abraão,
falei sobre Isaac, falei sobre Jacó, né? E ele diz, sem procurarmos seus antepassados, anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Lembrando que Moisés foi abandonado no rio Nilo e a família do faraó recolheu ele. Então ele foi educado na maior das instruções, dentro de todos os conhecimentos iniciáticos das religiões que lá existiam, dos deuses que lá existiam, né? E Moisés ganhou esse cabedal intelectual e religioso gigantesco. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, mais um médium aí, Albertinho, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe do emissário do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça no mundo. Olha que importante, até hoje os 10 mandamentos representam a base de toda a justiça do mundo. Então por isso nós temos que ser muito gratos, muito gratos a essa cultura judaico-cristã, né? Toda essa base, essa formação moral que vem a partir desse povo tão maravilhoso. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. É realmente muito elevado esse nosso início da Bíblia. O judaísmo e o cristianismo. Estão todos bem? Alguma coisa? Tudo direitinho. Vou voltar então aqui. O judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Então, todo esse Antigo Testamento tem muita coisa codificada aí que a gente não vai conseguir compreender, né? E esses iniciados, conseguiam entender. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Tá? Então, até esses eminentes espiritualistas franceses não conseguiram interpretar, né, toda a profundidade que estava codificada ali. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Isso a gente já leu muito, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos dizem que Moisés foi a primeira revelação e Jesus a segunda. Porque Moisés, o quê? Moisés ele conseguiu traduzir todos esses conhecimentos, né, desses iniciados, esses enigmas, para o nosso idioma, vamos dizer assim, para a gente conseguir compreender. E Jesus, ele pega uma nova visão de Deus, não é mais essa visão antiga que Moisés traz, com um Deus mais durão, mais assim, de temor a Deus, e Jesus traz uma figura de muito amor. Não precisa passar pelo medo, precisa passar pelo amor. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva,
recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ele bota o Tabor aqui, interessante essa palavra, né? Que no Tabor é onde ele se transfigurou e apareceu Moisés e Elias conversando com ele, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. E aí vem um grande ponto desse povo judeu maravilhoso que trouxe para a gente o monoteísmo. Existiam já outras religiões monoteístas também, como na Pérsia, né, o zoroastrismo, que eles já tinham isso, mas com certeza o judaísmo é que transformou o mundo moderno como um mundo ocidental monoteísta, tá? O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, a gente falou sobre isso, né? Que eles, os iniciados, eles sabiam que existia um Deus só. Mas a população precisava de diversos deuses. Então eles permitiam que houvesse diversos deuses na cabeça do povo, justamente para controlar melhor, para ajudar nessa compreensão. Eu até não contei isso, né, quando a gente leu sobre os egípcios, que existia um faraó que era monoteísta e tentou modificar a legislação. Acabou que não deu certo e expulsaram esse faraó. Ele entrou para a história assim, quase como, vou usar um termo que não existe no Egito, como um pária, justamente porque eles amavam todos os deuses, né? Então não ia ser impossível ter um deus só. Enquanto a civilização egípcia, né, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Quarenta anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Foram 40 anos que Moisés passou do Egito até chegar à Terra Prometida. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-os nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda sob o palio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Quando ele diz na Palestina, é a Palestina que hoje a gente conhece, tá? Que naquela época a gente sabe que não existia ainda a Palestina. E aí, como é que foi importante a nossa introduçãozinha? Ele está falando de Israel e de Judá, hein? Já ajuda a gente a compreender melhor. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das formas iniciáticas, para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Então, por isso que o Espiritismo sempre diz que Moisés fora a primeira revelação, porque ele tirou essa cortina, né, que impedia a compreensão, até porque era muito profundo, era muito enigmático, e ele traduziu, através desses 5 primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco. Eu não lembro mais quais são, eu sei que era a Gênese, aí depois Êxodo, aí acho que Levítico, Números, eu não lembro mais, mas são esses 5 aí. E Moisés fez esse belíssimo trabalho de tradução para a gente. A escolha de Israel. No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Nós falamos também sobre as tribos de Israel, né? Todos os seus caminhos do mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. Então, lembrando, quando a gente falava sobre os egípcios,
A gente lembrava, a gente recorda que Emmanuel disse que diversos grandes espíritos vieram para reencarnar ali, justamente para ajudar na condução daquele povo. Os hindus, a mesma coisa. Então, ele falou sobre Vyasa, falou sobre Siddhartha Gautama, o Buda. Quando a gente fala sobre os indo-europeus, a gente vai falar, por exemplo, sobre Sócrates, que chegou para trazer uma visão de filosofia, e ao mesmo tempo o grupo dos hebreus, né? Eles também receberam muito desses grandes espíritos. Ele está falando justamente agora sobre isso. Esses cânticos, né? As profecias, que viria o Messias, né? Todo o amor que iria acontecer através dessa vinda de toda essa vitória, né? Essa glória que viria. Melhor dizendo, a melhor glória. A glória que viria através da vinda de Jesus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os autores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. Eu falei da glória, né? Eles esperavam um Messias, um Salvador de glória. Eles eram escravos de Roma. Então, nada mais óbvio que quando viesse esse Messias, viesse para acabar com o Império Romano. Para eles retomassem a liberdade deles, né? O momento glorioso da época dos reis, da época do rei Salomão, do rei Davi. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições da humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Ele está explicando por que Jesus veio justamente nesse povo. Porque eles tinham muito conhecimento. E quanto maior conhecimento, mais conhecimento nós temos, mais seremos cobrados. A gente sabe disso. Bom, o Albertinho está ajudando aqui a gente. Ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, isso. Obrigado, Albertinho. E aí ele vai falar sobre a incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. E nenhum povo iria entender Jesus, né? Sejamos justos. Né? Todos nós, até hoje, a gente, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, quando é que a gente vai dominar? Quando é que nós vamos ser uma grande potência? A gente não entende que não tem nada a ver com poder mundano. Estamos lidando com uma outra ótica. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. A hora mais escura por quê? Porque era um momento de humilhação máxima, né? Onde eles eram escravos de Roma. E Jesus não veio modificar nada disso. Ele não estava preocupado se a gente ia pagar imposto para César. Ele estava preocupado com o que a gente ia dar a Deus, não a César. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores, ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava ao simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário.
apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda salvação tem de começar no íntimo de cada um, e cumprindo as profecias dos seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz no divino Cordeiro. Belíssimo, belíssimo, né? Falar que a vinda de Jesus veio para revolucionar o ser humano, não para ser mais um conquistador da terra. Isso aqui já tinham vários. Né? Jesus veio para libertar individualmente o ser humano. Isso é muito bonito. E aí fala agora sobre o porvir. Porvir, já estamos chegando no final do nosso capítulo. Então vamos ver o que o Emmanuel nos apresenta nesse porvir. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde, esperaram eles outro Cristo, nesses 2 milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre o destino da raça depois da ignominiosa tarde do Calvário. Então, Emmanuel já está apresentando aí toda essa amargura que o povo judeu passou durante esses 2.000 anos. E a gente falou coisas pequenas, como... Quando eu digo coisas pequenas, é porque houve muito sofrimento em 2.000 anos para cá. Não estou falando que 580 mil judeus mortos é pouco, não. Tá? É porque é muito sofrimento. Só de parar para pensar o que houve com relação ao Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, a gente vê que o absurdo que esse povo sofreu. As sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Então ele já está ele tá sendo muito profético nesse capítulo aqui, ó, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Lembrando que ele escreve isso em 1938. Ninguém sabia do que estava acontecendo na Europa e do que iria acontecer. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. E a gente sabe realmente que pode estar modificando agora, e acredito que esteja, né, que o mundo é muito diferente, mas sempre foram muito fechados, né, muito fraternos entre eles. E o mundo exige que exista uma fraternidade universal, onde todos nós nos abracemos, nos respeitemos, nos ajudemos. Né? O acolhimento é para todos, não é para ser exclusivista. Apesar de não ter uma pátria, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, só aqui embaixo na nota de editora, esse livro foi escrito em 1938, 10 anos antes de ser criado na Palestina o Estado de Israel, a gente falou também na nossa introdução. E não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos de mano do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora, em busca da edificação de um mundo melhor. Maravilha, né? O que a gente precisa entender é um mundo melhor. Não é assim, o meu mundinho, eu estou aqui fechado e estou feliz. Não, é um mundo melhor, onde todos nós vamos nos enxergar como um povo, tá? Cada um com as suas características diferentes, os seus posicionamentos, mas ao mesmo tempo como todos irmãos. Chegamos ao final. E semana que vem vamos falar sobre a China milenária, que é bem interessante esse capítulo também. Espero que vocês estejam gostando. E semana que vem, a gente terminou hoje a parte do grupo que veio de Capela. E vamos iniciar agora sobre os povos, né? Alguns povos, especificamente a China, que surgiu do nosso planetinha lindo, que a gente ama tanto, que veio do Sapiens velho de guerra que a gente conhece. Sérgio escreveu aqui, né? Sobre a Turquia.
Que bom, Socorro, que você está gostando. Tereza também, obrigado, tá? Eu estou gostando muito, que eu estou aprendendo muito mais. Eu tenho lido tanto que eu estou aprendendo bastante aqui também. É isso, é o antissemitismo, né, Silvia? Silvia está falando que no passado o povo atribuía aos judeus tudo o que acontecia de ruim. Deixa eu voltar aqui para essa tela. E o que a Silvia falou é muito verdade mesmo, que até na época da peste negra, o pessoal botava a culpa, quem estava passando a doença eram os judeus. Então o povo, meu Deus, foi muito perseguido, muito perseguido. Então, todos nós temos que olhar, principalmente hoje em dia, um olhar fraterno, né, sem diferenças de raça, de cor, de credo, olhar realmente de, de irmão, onde todos nós somos filhos do mesmo Pai. Bem, então chegamos aqui ao final de mais um capítulo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos fazer a nossa prece final, que já estamos quase no finalzinho do nosso tempo. Tá bom? Se vocês quiserem pegar um copinho d'água, já peguei o meu aqui para a gente fazer uma fluidificação. E aí dá para todo mundo da família beber uma aguinha, um copo d'água. Isso, Albertinho. Justamente para que a gente consiga iluminar mais ainda os nossos lares. Vamos lá, pessoal. Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos lembrar que somos todos irmãos. E cada um com uma característica diferente, com um pensamento diferente, uma ideologia diferente. E o fato de sermos às vezes tão distantes uns dos outros é o que nos torna únicos. Se todos fôssemos iguais, o mundo seria, além de ser muito chato, muito perigoso. Lembremos então que as nossas diferenças é que nos tornam, repetindo, nos tornam únicos. E que Jesus, dentro da sua sabedoria, oriente os nossos pensamentos para que as nossas tomadas de decisão, as nossas ações, as nossas escolhas, por mais complexas e diversas que sejam sempre baseadas no amor e na estrada que o Mestre nos indicou. Amar. Amar sempre será a melhor opção. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar como Jesus nos amou. Mestre amado, como é bom lembrar dessas suas palavras. Como é positivo recordar que o Senhor aqui veio ao nosso planeta não apenas dizer, mas exemplificar o seu amor profundo por todos nós. Nos veio desvendar esse Deus que é bondade, que é compaixão, que é perdão, que veio morrer na cruz e no seu último instante pedir ao Pai que nos perdoasse, que não sabíamos o que fazer. Tantos exemplos, tantos ensinamentos, tanto amor. Fica conosco, Mestre amado, abençoando as nossas famílias, os nossos lares. Que possamos compreender o próximo, perdoar o próximo e, principalmente,
amar como o Senhor nos amou. Assim seja, Mestre. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bom, pessoal. Espero que todos estejam muito bem e tenham feito essa oração e que, de alguma forma, os bons espíritos estejam em nossos lares, nos ajudando, nos protegendo e iluminando. Um ótimo final de semana para vocês. Eu sei que eu já estou na quarta-feira, amanhã eu vou tentar sair de férias com a minha esposa e meu filho. Então, para mim, amanhã já é final de semana. Então, para vocês, um ótimo finalzinho de semana e depois um ótimo final de semana. Beijos em todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar sempre unidos. Boa noite, pessoal.